Encontro Selvagem. Fermentando a brasilidade através dos líquidos. Madeira brasileira, para ser comercializado via AIB para o mundo inteiro. Infelizmente, o diretor que acreditava no projeto, era o diretor da AIB Brasil, faleceu num acidente de carro em final de 2007, o Antônio De Marchi, e daí parou o projeto. Mas a AIB, empresa italiana, já tinha a ideia que a madeira brasileira podia ser mandada para o mundo inteiro. Para quê? Diversificação no setor de bebidas é uma palavra mágica, é mística, tá? Então, começou em 2004 esse trabalho. Madeiras brasileiras, de onde elas vêm? Pergunta idiota, mas uma curiosidade. O Brasil está aqui, Estados Unidos está aqui, Europa está aqui. Vamos começar a colocar agora o Equador e os trópicos? Isso aqui é crucial para a gente entender de madeira e da situação na madeira brasileira. O Brasil está entre o Equador e o trópico, parte sul. A produção de madeira de carvalho, ela está onde? Acima do trópico. Ou seja, a nossa área de crescimento, a nossa questão climática, ela está fora. É como se eu estivesse falando de madeiras do Chile e da Argentina. Clima define tudo. Então, a gente já entra num mundo por outro caminho. Nós estamos entrando, vamos comparar com carvalho, vamos comparar com carvalho europeu, americano. Primeira questão de geografia básica. Nós não estamos falando de uma produção de madeira aqui, é para cima. Então nós temos um clima tropical, madeiras crescendo num ambiente totalmente diferente e isso vai afetar totalmente a qualidade. Diversidade, falamos de localização. Olha agora, diversidade. Carvalho bom, carvalho famoso, custa uma fortuna. Carvalho francês. Eu coloquei a França dentro do Brasil para dar uma noção de escala. Já pararam para pensar? Olha o tamanho da França dentro do Brasil. Quantas Franças cabem dentro do Brasil? Mas é legal só para a gente começar a pensar. Escuta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 regiões produtoras de carvalho francês. 12 regiões. Cara, carvalho de Borgonha, Limousin. Olha a diversidade nesse país. Distribuição de amburana no Brasil. Proporcionalmente, se a França tem 12 tipos de carvalho, quantos tipos de amburana nós deveríamos ter? Por que essa classificação do carvalho separa 12? Por quê? Clima diferente, solo diferente, relevo diferente. Aí nós chegamos, eu quero uma amburana, eu quero um barril de amburana. Cara, é uma loucura a gente pensar isso, na diversidade. Dê uma olhada, nós estamos falando de amburana. No Mato Grosso, em Santa Catarina, até o Nordeste. Amburana, umburana, imburana, amburana de cheiro, cerejeira. E ainda tem mais, nós vamos ver agora, a amburana é raríssima de encontrar. A amburana cearensis. Nós estamos comprando hoje amburana, quem quiser comprar amburana, hoje está comprando amburana acreana, que está vindo da Amazônia. Não tem mais amburana cearensis, que é uma coisa delicadíssima. Eu estou trabalhando com as duas e é impressionante a diferença entre elas. Mas vamos lá então, só para mostrar para vocês que quando a gente fala em madeiras brasileiras, a diversidade, a distribuição, a variação de ambiente, de genética, é uma loucura, tá? Então, vamos passar rapidinho para o mundo das madeiras brasileiras. Se você for na internet e procurar a distribuição de cada uma das madeiras, eu estou usando duas fontes. Eu vou mostrar aqui a distribuição de cada uma das madeiras. Eu estou usando a Embrapa, tá? E o Instituto no Rio de Janeiro. Eu estou pegando dois institutos renomados. Mas se eu pegar outras fontes, a Universidade Federal do Paraná tem um trabalho também de dispersão de espécies. Isso aqui é uma loucura. Mas vamos lá, só para a gente entender um pouco a distribuição. Vamos pegar Castanha do Pará, Rondônia, Acre, Amapá, Pará, Norte de Goiás, Mato Grosso. Então são madeiras com grande dispersão. E essa dispersão significa grande variedade, grande variabilidade. Ó, são informações abertas na internet que eu peguei. Amendoim, tá? Se pegar a madeira amendoim, se olhar a dispersão, você vai ver, consegue imaginar essa variabilidade, tá? Eu acho interessante disponibilizar isso e vocês procurarem. O que aconteceu? Quando eu fiz as primeiras compras de barril, eu liguei para as tanuarias,
quais as opções, qual é o nome popular, qual é a espécie, e eu comprei as madeiras. Segunda coisa que eu fiz, pessoal da engenharia florestal, departamento ao lado do meu, departamento de tecnologia florestal, trouxe um taxonomista, um especialista em madeira. O que aqui é verdadeiro? O que é verdadeiro? 30%, 40% está errado. Falei, como assim? Eu brinquei, 30%, 40% está errado. Então deixa eu fazer diferente. Eu vou comprar todas as madeiras, todos os barris, vai estar tudo etiquetado e você vai dizer o que é. Beleza, se você quiser eu pego foto, vou fazer microscopia para dar a classificação da madeira. Então esse é um grande problema também. A gente está comprando barris de procedência questionável. Eu tive a experiência desagradável, né? Ainda bem que consegui cancelar a compra. Um orientado meu foi comprar madeira, ele falou, porra, professor, você falou que era difícil, eu achei a madeira aqui em Curitiba. O cara me mandou foto e tudo. Falei, como assim? Não tem tanoaria em Curitiba? Não, eu comprei numa fábrica de móveis. Para tudo. Para evitar o ataque de cupim, essas madeiras são tratadas com inseticida. Para tudo. Não é pegar madeira qualquer. Ah, arrumei, né? Um pedaço da mobília cerejeira do armário da minha avó. Vai devagar, tá? Porque senão você não sabe. Se você não sabe a procedência, você não sabe o que está comprando e sequer se dá para usar em bebida. Ah, mas eu vou pedir para o tanoeiro. Pois é, mas com a disseminação do uso da madeira, o pessoal começou não a usar barril. Lasca, põe dentro do tambor, faz aquelas beberagens, põe com álcool, põe com vodka, põe com um extrator ali e joga dentro do tanque com cerveja, do tanque com cachaça. Então é super delicado. Eu tenho as minhas fontes de madeira, que eu tenho certeza, nós já trabalhamos há 20 anos com as mesmas pessoas para eu ter garantia do que eu estou comprando, tá? É algo muito sério, fica o alerta aí. Mas rapidinho, então, qual que é a ideia? Mostrar as fotos de madeira, eu peguei uma. Se você entrar com Heterogene Nitens e pedir madeira, em português e em inglês, você vai ter um monte de foto. Cara, dá uma olhada nas fotos e dá uma olhada no que você está comprando para confirmar. Tá? É uma dica bem boa para evitar dor de cabeça que aconteceu com um amigo meu que comprou o barril. Eu falei, cara, mas não é a madeira que você está dizendo. Tá? Nós vamos ver mais cuidados ali. Mas então, rapidamente, o que eu coloquei aqui? As principais madeiras usadas para bebida que você ainda tem uma certa facilidade de adquirir. Passei o amendoim, só curiosidade. Por que amendoim? A cor da madeira lembra a cor da casca do amendoim em vagem e quando você corta ela tem aroma de amendoim cru, amendoim que não foi torrado. Amburana cearensis. Isso aqui dá uma dor de cabeça, por quê? Você vai olhar lá, o pessoal chama de cumaru. Puta, falou em cumaru, os Estados Unidos acendem a luz amarela. Por quê? Ah, porque tem cumarina, porque é cancerígeno, porque tem um monte de restrição. Então tem que cuidar. A gente manda amburana, cumaru, a gente usa semente para outras coisas. A madeira que a gente vai trabalhar é a amburana cearense, eu já tinha mostrado a foto. Ela foi classificada a partir do Ceará, lá é chamada até de amburana de cheiro. Ela é muito perfumada, é deliciosa. Aí quando você compara com a amburana paulista é neutra, a cor dela é mais clarinha. Tá, mas não é tudo a mesma espécie? É? Carvalho, Quercus rubor, Quercus alba. Tá, mas não são 12 variações de carvalho só na França? Sim, para uma mesma espécie. Então nós estamos falando de uma mesma espécie, amburana cearensis. Amburana acreana, tá? Como eu trabalho com exportação, depois vou contar rapidinho, a gente foi até as áreas de extração, exigência do mercado americano, pegou a documentação, bateu foto em loco, mostrou que a gente estava trabalhando com madeira de manejo, de área de manejo. É chamado de amburana também. Eu costumo chamar de cerejeira da Amazônia, porque amburana também é cerejeira. Então, os nomes são todos confusos. Amburana, cerejeira. Tá, mas essa daqui também é amburana. Então, cerejeira da Amazônia. Pode chamar de amburana, cerejeira da Amazônia, amburana acreana. Só atentar. A região de crescimento é totalmente diferente. Você vai pegar o litoral brasileiro, tá? E vai comparar com a Amazônia. Então eu já quero destacar isso, eu vou falar já a importância da localização
e a importância do meio ambiente nas características da madeira. A gente já vai falar de dureza, já vai falar de extrato, de resina, a gente vai chegar lá. Mas só eu estou mostrando a localização para a gente ver que as madeiras brasileiras são de biomas diferentes que não tem nada a ver com a área de produção de carvalho na Europa ou nos Estados Unidos, tá? A grápea ou garapeira, essa é uma madeira que tem um monte de informação e eu não acredito em nada. Os trabalhos que foram publicados dizem que é uma madeira leve, delicada. Caralho, é amarga, pesada, uma madeira densa. Então, aí você fala, tá, mas quem que tá errado? Provavelmente os dois. Quando a gente fala em grápea, uma grápea do Rio Grande do Sul comparada com uma grápea do Pará, claro que vai dar coisas diferentes, né? Então é só pra gente alertar da importância de não generalizar madeiras brasileiras. E nem nome. Grápea. Hoje eu quero saber, eu estou comprando qual madeira e de onde vem. Qual a idade da árvore? Tem que fazer mais perguntas. Castanheira, tá? A castanheira, tem risco de extinção e tal, mas já tem área de reflorestamento. Você compra de tanoarias no norte de Minas e na Bahia com documento de origem florestal, 100% legalizado. E para mim, das madeiras brasileiras, a castanha do Pará é a princesa. É a coisa linda, a qualidade da bebida, a qualidade da madeira, a madeira é lindíssima, tá? Então, é da Amazônia e não do Pará. Se você procurar o nome popular, tá lá, castanha brasileira, castanha do Pará, castanha da Amazônia. Eu gosto de trabalhar com o Bertolete Excelsa, que é o nome científico dela. Jequitibá rosa, também. Nós vamos falar daqui a pouco de propriedades sensoriais, o que muda. O Jequitibá rosa é uma madeira que no mundo das bebidas destiladas é super delicado. Super delicado. Araribá, eu esqueci, eu só trouxe o araribá. A mesma espécie, Centrolobium tomentosum, ela também cresce aqui do norte a sul. Só que aqui a gente chama de araribá, ela vem até o Paraná, Santa Catarina, e no Nordeste ela é chamada de putumuju. Eu trabalho com as duas madeiras para cachaça. Se alguém questionar, mas cachaça não tem nada a ver com cerveja. Se eu for estudar o extrato, a cor, o aroma, o sabor de uma madeira, eu vou fazer isso numa solução água e álcool. Por quê? Para não ter influência de outras características da bebida. Então, eu estou trabalhando com cachaça, para mim é uma solução água e álcool. O araribá, o Centrolobium do Sul e o Centrolobium do Norte são muito diferentes, mas muito diferentes. Diferentes de cor, essa madeira que estou usando de fundo aqui é araribá, tá? A madeira para mim é linda e são dois produtos bem diferentes. A do Nordeste é mais resinosa, é mais taninosa, mais agressiva. Eu não consegui chegar num produto palatável, comercial, usando o araribá, o putumuju. O araribá do Sul hoje é uma das joias da minha exportação. Eu vou mostrar depois. O freijó é uma madeira pouco conhecida, mas muito boa, muito delicada também. Jatobá também é uma madeira bem legal. A Itaúba para mim mostra o declínio na disponibilidade de madeira. Itaúba era uma madeira muito boa para fazer porta, para fazer caixilho, uma madeira dura, resistente. E descobriram que tem uma Itaúba que cresce mais perto do Rio de Janeiro, Espírito Santo. O tapinhoá, que é Mesilaurus também, pode passar. E é endêmica, só cresce numa região específica. Está tendo exportação para o mercado americano, porque é uma coisa diferente. Não tem outro lugar, a não ser essa região, para ter essa espécie, essa madeira. A cabreúva também. Vou passar rápido porque tem vários. Eu não trouxe aqui todas, né? Aqui eu só queria mostrar, isso aqui, ó, não é mais para mostrar a madeira, mas para mostrar o conflito que a gente tem. Bálsamo ou cabreúva vermelha. Você pode encontrar os dois nomes científicos como bálsamo ou cabreúva vermelha. Duas madeiras totalmente diferentes do ponto de vista de paladar e que se você não souber a classificação científica, você não sabe qual madeira está trabalhando. Então essa daqui é bem chato, tá? Hoje o bálsamo é muito raro de achar. Todo mundo que compra bálsamo, na verdade, está comprando a cabreúva vermelha e ela é um pouquinho mais simples de trabalhar no sabor, mas é bem resinosa também. Agora a confusão. Quando você procura Minoxylum bálsamo, olha a área de distribuição só no Acre. Mentira. Olha as madeiras.
Eu peguei na internet 2 fotos, Miroxilum balsamum e Miroxilum peruíferum. Cara, mas é igualzinho. Até a mancha aqui é igual. É igual. Uma é bálsamo, outra é cabriúva vermelha. Uma é Miroxilum balsamum, outra é Miroxilum peruíferum. Só pra gente entender a dificuldade de trabalhar. E se você chegar num produtor de cachaça que trabalha muito tempo com madeira, ele reconhece pelo copo, pela qualidade sensorial. Então não é a mesma madeira, não é a mesma coisa, tá? Só mostrando esse conflito, referência, nome científico, Miroxilum bálsamo. Bálsamo, cabriúva, óleo balsa, óleo de bálsamo, óleo pardo. Então, uma das primeiras questões, comprar madeira de fonte confiável, olhar a imagem, olhar a foto. Eu tive o privilégio de trabalhar com um taxonomista junto comigo, mas é desse nível. Ah, mas no mundo das leveduras é diferente. Claro que não. Vai lá para o Marcelo, vão fazer uma cariotipagem da levedura. É a mesma coisa. Se olhar no microscópio, dá para saber? Não. Pela característica microscópica, consigo? Não. Então, não estamos falando nada diferente. Só que a levedura a gente trabalha com cariotipagem, a gente vai para o laboratório. E madeira? Madeira é aquela coisa bruta. É vista assim e tratada assim. E é isso que eu não gosto, é por isso que eu gosto de falar, tá? De esclarecer isso. A gente tem que respeitar um pouco mais, tratar melhor a madeira. Não é o objetivo de falar aqui do uso para cerveja, é para falar das propriedades para barril, mas quando eu pensei em quais propriedades interessam, eu considerei o seguinte: eu tenho a madeira como um recipiente, um contenedor. A madeira foi usada historicamente como um depósito de produto acabado. Tenho uva, fiz o vinho, onde é que eu guardo? Historicamente ou pré-historicamente não tinha. Me traz um aço inox pré-histórico, né? Ou um IBC pré-histórico, não tem. Como suporte, células imobilizadas, a madeira, tá? Os primeiros relatos de Brettanomyces, quando dava Brettanomyces em barrica de vinho, era contaminação. Tira o vinho, raspa a madeira e toca fogo. Por quê? Porque a célula fica impregnada na madeira. Para mim, eu considero isso como um suporte. É célula imobilizada, tá joia? Como substrato, por quê? Nós colocamos a madeira, a cerveja ou o líquido em contato com a madeira e todo líquido tem uma capacidade de extração, de solubilizar componentes. Então, nós vamos tirar da madeira componentes químicos que estão ali. E esses componentes químicos podem servir como nutriente. A gente já sabe, o Brettanomyces come qualquer coisa, filha da mãe, ataca a celulose, o que tiver, ele vai embora. E nós também temos a beleza da biotransformação desse substrato, também através de fermentação. E por último, eu ainda tenho um meio poroso. A gente tem um meio poroso. Eu vou falar aqui de porosidade de cada madeira. Para o mundo das bebidas destiladas é importantíssimo, por quê? Por 2 coisas. A porosidade permite troca gasosa, quer dizer, sai gás, entra gás, e ao mesmo tempo eu perco líquido por evaporação. Então madeiras porosas demais não são legais. Aumenta a aeração, aumenta a perda por evaporação. Madeira sem porosidade nenhuma, pode ser. Qual que é o teu objetivo? Você queria essa troca gasosa? Acho que está até tendo já uma palestra sobre oxigenação para cervejas selvagens aí. Então a gente tem micro-oxigenação, tá? Esse é um trabalho orientado meu, nós testamos micro-oxigenação, era um equipamento italiano para acelerar o envelhecimento de bebidas, e a cápsula de porcelana simulava o tamanho do poro do carvalho para produzir microbolhas, para ter a mesma superfície de troca. Então, com tudo isso aqui, eu vou falar um pouco agora, não é de fermentação, não é das células, é das propriedades da madeira que podem afetar esses usos. Então, primeira questão, a madeira no ambiente tropical, características físicas. O que o clima afeta as características físicas? Eu compilei isso aqui foi apresentado, nós apresentamos num seminário nos Estados Unidos sobre madeira brasileira, risco de extinção, tá? O nome científico, o nome comum, dureza e gravidade específica, que seria a densidade. Dureza é a resistência da madeira. O que é dureza? Tem uma tabela de Janka, que é o seguinte, eles pegam uma bolinha de ferro e fazem força, até a bolinha penetrar na madeira. A força aplicada é medida.
E está aqui a força, a resistência dela. Por que isso é importante? Para a questão de trabalhar a madeira, de fazer barril, como é que eu vou manipular ela? E a gravidade específica, quanto menor a gravidade específica, mais leve e mais porosa. Então a gente usa ela como uma medida de porosidade. Aí o que a gente vai ter como referência? Carvalho americano e carvalho europeu. Dureza, a madeira dura, 1360. Cara, cabreúva, 2.800, 2.200. Bálsamo cabreúva vermelha, 2.200, 2.280. A Itaúba, 2.900. Jatobá, 2.800. O porquê dessa resistência mecânica? A selva, a floresta é um mundo muito mais agressivo e muito mais diversificado no Brasil, tanto o bioma floresta atlântica quanto tropical, do que num clima americano ou europeu. O que tem de diferente lá? O inverno é rigoroso, dá uma limpada em pragas, dá uma limpada em doenças. E aqui no Brasil, qual que é a frase que a gente sempre fala? Porra, esse país não é para amador, né? Para a árvore é a mesma coisa. A árvore que quiser sobreviver aqui, ela tem que ser esperta, tem que se virar. O que ela pode fazer? Ela aumenta a dureza. Por quê? Não vai ter besouro, não vai ter coisa para perfurar ela. Esse é o primeiro mecanismo de defesa físico. Nós vamos ver o químico daqui a pouco. E eu acho interessante comparar a porosidade pela troca gasosa. Então a gente está vendo que carvalhos 0,68 e 0,57. Madeira brasileira. Aqui em cima, o jequitibá, que é delicado, olha, a castanheira do Pará, são até mais leves do que essas madeiras. Mas a regra, saiu dali, Araribá, Jatobá, Itaúba, Tapinhuã, Cabreúva, o Bálsamo, todos eles são madeiras densas. Por quê? Mecanismo de proteção. E isso vai afetar o quê? A minha facilidade de fazer barril, de trabalhar a madeira e, principalmente nesse caso da porosidade, a capacidade de troca gasosa. Características químicas. Então, vamos lá, o ambiente tropical. Nós vamos falar da característica química da madeira. Não me interessa, não vou falar agora da madeira, da celulose, da resistência mecânica. Quimicamente, o que me interessa? O que é solúvel, o que eu consigo extrair, beleza? Então, primeira questão, diversidade. Madeira brasileira. O extrato tem material que é solúvel em água, tem material que é solúvel em água quente, tem material que é solúvel em álcool. A gente acaba tendo éster aldeído também na fermentação. Quer dizer, eu vou arrancar coisas da madeira, beleza? Compostos com baixo ou médio peso molecular. Quanto menor o peso molecular, mais volátil, mais aromático, mais fácil de extrair. Só que eu tenho como exceção os compostos pesados, como os taninos. Qual é a função do tanino? Tanino a gente usa para tratamento de couro. Tanino para combater, uma excelente ferramenta contra inseto e micro-organismo. Então as plantas, as madeiras brasileiras, elas são ricas em taninos como ferramenta química na guerra contra as pragas, contra os insetos e as doenças. Eles têm também os mecanismos químicos de defesa baseado principalmente nesses taninos. Está aqui, afeta a resistência a fungo e inseto, pode alterar cor, aroma, a permeabilidade, a densidade e a dureza da madeira. Quanto maior a quantidade de tanino, menos porosa é a madeira, mais resistente é a madeira. E olha que loucura, chega a 8% do peso seco de madeiras normais de clima temperado, e aqui no nosso dia a dia, 20% do peso seco da madeira pode ser tanino. Aí você pega o tanino, me diz uma sensação quando a gente fala em tanino desde criança. Quando é que a gente percebe tanino? Fruta verde, banana verde, caqui verde. Esses taninos são adstringentes, são pesados. E nas florestas brasileiras, duas vezes e meio, mais tanino do que no carvalho. Então, a primeira impressão que a gente tem é assim, né? Macari, foda-se, vamos trabalhar só com carvalho, né, velho? Porra, é pesado trabalhar com madeira brasileira. É, como é que a gente faz? Ah, vamos falar de enxágue, vamos falar de tosta, tá? De enxágue, só uma curiosidade. Eu comprei agora, veio mais uma leva de madeiras brasileiras, mais barris. Chegou faz 2 semanas. Tô testando um tanoeiro novo, primeira vez que eu comprei dele. Primeira vez, recomendação do amigo meu. Olhei por fora, quando chegaram os barris, eu falei, puta, que cagada. Como diz o Alessandro, eu perdi 250 pila, eu perdi mais, que eu comprei mais barris. Tudo invernizado. Passou o verniz, primeira coisa, acabou a porosidade.
Segunda coisa, qual que é a merda do solvente? Se ele penetrar na madeira, posso ter risco de ter sabor, de ter composto químico tóxico na madeira. Aí ligou a luz amarela, vermelha, colorida. Falei com o cervejeiro, tava com o Guilherme lá. Guilherme, vamos tentar raspar o interior? Abre ali, tira, vamos raspar e colocar a unha. Aí ele falou, puta, tem cera. O tanoeiro, com medo de vender para mim e ter vazamento, ele impermeabiliza o interior do barril. Pode ser o barril de qualquer madeira do mundo. Foda-se, não vai dar nada. Tá impermeabilizado. Vamos pra cervejaria, tem água fervendo? Sempre tem. Jogamos água fervendo. Triplo enxágue dentro dos barris. Quase entupiu as canaletas de tanta cera que tinha dentro do barril. Então, de novo, fiquem de olho, tá? Que a gente às vezes não se toca. Porra, Macari, você falou que aquela madeira dava cor pra caralho, dava sabor. Tá 1 ano lá e não mudou quase nada. Idiota, né? Mas a informação minha tava errada, né? Daí você fala pro cara, porra, velho, você perdeu 1 ano. Era só como depósito, como contenedor. Envelhecer, troca, aeração, oxidação, não deu nada. Bota no IBC, é melhor. Bota num pote plástico, um tambor de plástico de água mineral ali que vai dar mais resultado. Aqui é interessante, coisa do aula de ciências para botânica, ciências do 1º grau. Casca é a proteção contra o meio. Aí a gente tem uma parte mole da madeira mais clara, que é chamada de alburno. Essa é a parte de crescimento. E à medida que a madeira vai envelhecendo, ela vai mudando, ela vai ficando mais densa, ela vai tendo uma outra composição química e a gente tem o cerne. Eu já vi barril de castanheira do Pará. Macari, a castanheira você falou que era amarelada. Nossa, a minha veio bem clarinha. Falei, bicho, fizeram um suco de casca, né? Você não fez suco de fruta. Te mandaram ao alburno. Qual que é o problema? A região de transição é onde tem a maior síntese de taninos, de compostos químicos. Por quê? Porque vai proteger a madeira. A madeira, o cerne que vai ficar aqui, ele tem que ter resistência. Então, se eu pegar essa parte, é a parte mais neutra, é a parte menos densa, é a parte que estraga mais rápido, não serve nem para picar, para fazer extrato, para colocar na cerveja, porque ela não tem concentração nenhuma. Então, fiquem alerta com isso. Então, esse processo de envelhecimento, ele também passa por um processo de acúmulo dessas substâncias, desses compostos químicos, tá, da madeira. Quando você coloca a bebida dentro da madeira, o que vai acontecer também? Há um ataque, álcool, ácidos, eles vão atacando naturalmente a madeira e ocorre a degradação da lignina e vai começar a produzir compostos aromáticos. Esses compostos aqui vão começar a passar para a bebida e vão interferir na qualidade sensorial, normalmente para o bem. Então, quando você fala, cortei a madeira e fiz fragmento, fiz um chips, joia, deixei de molho, agora joguei na cerveja e vai embora. Vai ter o extrato da madeira? Vai. Vai ter o gosto da madeira? Vai. Envelheceu, maturou a bebida? Não. Essa é a diferença. O Ministério da Agricultura considera como diferença armazenamento e envelhecimento. O envelhecimento é quando o tempo permite mudança nas propriedades sensoriais da bebida. Então, isso aqui é questão de tempo. Você vai ocorrer a formação desses compostos, mas com a degradação, com o ataque, com a oxidação. E uma curiosidade, esse é um trabalho bem antigo, mas já começa a caracterizar quais compostos estão associados a cada madeira. Eu tive o prazer de conversar com os autores e daí surgiu essa questão, faz pouco tempo. Vocês têm guardado os dados numéricos? Tem tudo guardado, os cromatogramas, tá tudo guardado. Vocês têm guardado a origem da madeira? De onde que veio a amburana, de onde que veio o bálsamo, de onde que veio o jequitibá? Não. Falei, então assim, mesmo os dados científicos, eles são ainda falhos. Se a gente não começar a caracterizar, não começar a entender de onde a gente está falando. A mesma madeira pode dar resultado muito diferente em função da localização. Características sensoriais, amburana, bálsamo, carvalho, castanheira, cumaru, eucalipto aqui no meio. Dá para armazenar em eucalipto, não é qualquer espécie. Senão vai ficar com cheiro de desinfetante de banheiro. Ipê, jaqueira, jequitibá, putumuju ou araribá. Isso aqui é legal, serve como uma referência. É genérico. Acabei de falar, estou falando desde o início, a questão da diversidade. Mas isso aqui mostra o que a madeira pode aportar para a minha bebida. Nesse trabalho aqui,
O que a gente fez? Era um trabalho com apoio do governo. Qual que era a ideia? Nós pegamos, os barris tinham duplicata, tinha um irmão gêmeo. Eu coloquei na mesma madeira, do mesmo tanoeiro, do mesmo local, eu coloquei 2 cachaças bem diferentes, de 2 regiões bem diferentes. Deixamos 1 ano guardado e fizemos um teste de pesquisa com o consumidor. Fomos nas lojas que serviam a minha cachaça já. Aceita participar de um teste? Qual que é o teste? Não, vai beber uma cachaça. Claro. Ninguém disse não, né? Óbvio. E a gente compilou os dados. Qual é a curiosidade? O ganho de cor com o tempo, algumas madeiras dão mais cor e outras dão menos cor. E nós separamos as mais potentes de coloração. Claro que a cor significa que tem extrato, que tem composto químico. E as chamadas mais leves ou neutras. Nós não vamos comparar 2 produtos muito diferentes de cor e de aroma. O resultado, marca 1 e marca 2. Quanto menor o número, como se fosse em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar, segundo, aí você começa a ver a mesma madeira, o carvalho brasileiro, Rhopala brasiliensis aqui. Para uma marca, os consumidores deram 4 e na outra marca foi a melhor. Então, a mesma madeira, eu posso avaliar para qual cerveja eu vou colocar. Então, quando o pessoal pergunta, até tem um caso, vou contar, o Alessandro está aqui de testemunha, acho que foi um dos maiores porretes que nós tomamos na vida, foi com o Iron ainda, da Menix. O Alessandro falou para mim, eu quero fazer uma cerveja em madeira brasileira. Aí eu falei, olha, a gente só tem 40 barris para provar. E os idiotas provaram os 40 barris. E quando terminou, aí para de trabalhar e vão tomar cerveja. Então, mas aí o Alessandro, qual foi a pergunta que eu fiz para o Alessandro? O que você quer da madeira? Qual é a cerveja e o que você quer da madeira? 11, 12 anos atrás. Aí nasceu a Amburana Lager com um barril de cachaça. Achei uma foto minha, abraçado com os barris, 700 litros. Ainda devia ter trazido até para mostrar. Então a pergunta que a gente tem que fazer quando trabalha com madeira, o que você quer da madeira? O que você quer colocar dentro da tua cerveja? Se não, é um depósito, é um recipiente, tá? Para as madeiras fortes, mesma questão. Reparem que a colocação vai variar em função da bebida que está dentro da madeira, tá? Madeira resinosa. O que a gente faz? A tosta do barril. Aqui a tosta num tanoeiro bem pequenininho, os primeiros testes. O que a gente tem? Os níveis de queima. O que vai acontecer quando eu queimo a madeira? Em primeiro lugar, você destrói os taninos. Você está destruindo uma parte da composição. Mas, cara, não é ruim destruir os taninos? Depende. Quanto que tem de tanino? Quanto que tem? O pessoal pergunta para mim, eu trabalho com tosta de madeira desde 2005, 2006 nós começamos. Aí, tu faz sempre a mesma tosta? Não. Tem madeira que eu não tosto. Eu dou uma tosta muito leve. Cara, seria o nível 1 aqui para menos. Eu vou mostrar os barris, depois eu tenho foto. Por quê? Porque a madeira é delicada. Eu quero preservar o aroma, aquela delicadeza. Escuta, a madeira é pesada. Eu vou para uma tosta mais intensa. Eu vou destruir resinas, taninos e eu vou formar aromas. Além disso, essa camada de carvão acaba atuando como um filtro, tá? Então é bem interessante também. Daria para falar 1 hora só de tosta. Tempo, temperatura. Então o que vai acontecendo em cada estágio? Se eu aqueço pouco, eu vou destruir taninos. Se eu aquecer bastante, vai dar composto fenólico de fumaça. Eu posso destruir as lactonas, que são compostos de aroma bom, que são agradáveis. Então, cada madeira dessas tem uma curva. Então, cada madeira dessas, eu tenho um nível de tosta. A gente desenvolveu isso em 2008 com o Mesa Casa, lá no Rio Grande do Sul, na tanoaria. Começou com um pedacinho de madeira na estufa, tempo, temperatura. Fomos para os barris, tempo e temperatura. E hoje eu faço isso nos meus barris em escala comercial. Aqui um pouco disso aqui tudo é para carvalho, o que é gerado, tá? Vai ficar para vocês só por curiosidade. A mesma madeira, desde gerar pimenta, cravo, até o defumado e aquelas balas, a mesma madeira. Eu posso criar aromas com a tosta. Olha um barril sem tostar, um barril tostado, tosta média alta, formação da camada de carvão. Olha aí, os mais tostados agora, uma tosta mais alta, você vê a rugosidade, a pele de jacaré, né? Que é um nível mais alto, que a gente não fala nem em tosta, a gente fala em queima de barril daí. Rapidamente, para fechar, em 2004, a gente começou a trabalhar com madeira, com tosta também. Tá aqui 2 cachaças minhas desde 2004. A gente já ganhou bastante prêmio. Eu trabalho só com madeira.
Aqui já tem o fruto da madeira brasileira. Eu acho linda essa foto, até porque o produto é meu, é óbvio, né? Sem madeira, 1 ano em carvalho, 2 anos em carvalho, Araribá, Castanheira do Pará, Amburana e barris selecionados com tosta diferente de carvalho. A cachaça é a mesma. Então, quando eu falei que a gente gera diversidade, é nessa pegada. Aí com cerveja, essa foi a minha primeira cerveja que eu fiz em madeira, medalhada. Eu coloquei uma lager dentro de um barril de cachaça, de carvalho. Foi a primeira brincadeira nossa. E aqui já foi a segunda, uma stout em barril de Amburana. A lager já estava feita, eu tive que fazer uma stout. Daí, além disso que nós estamos brincando, né? A Barley Wine que nós fizemos com o Alessandro, passou por carvalho e Amburana. Eu tenho uma grápia, né, com lager. Estamos com sour, com carvalho, Amburana e Anaribá. E isso aqui já tem para beber. E na prancheta, tá no laboratório, nós estamos com as bretanomices também, estamos trabalhando, mas daí é outro projeto, tá indo para o 2º, não, 3º ano, que as barricas estão guardadas lá. A gente já fez uns testes, tá bem legal, tá? Mas é algo para uma próxima daí. Mais uma, para vocês pensarem. A secagem da madeira afeta a qualidade, os fornecedores de madeira que a gente já citou, o tamanho do barril, porque nós falamos de superfície específica, de superfície de contato, as condições da adega. Eu tenho 4 adegas, desde uma adega encravada no brejo até container. Eu já estou com container fazendo o teste. Algo para falar de perdas, uso de chips, uso de extrato. Quer dizer, tem pano para manga para falar em madeira ainda, se fosse para a gente aprofundar o assunto. Nós vamos ter tempo para uma pergunta, que vai ser do Diego. Favoritismo? Pode ser. Tô usando meu privilégio aqui. Tu falou em certa hora da tua palestra sobre a questão da dureza, que isso pode interferir na produção do barril, né? Sim. Aqui principalmente eu tenho encontrado muita dificuldade em conversar com os tanoeiros e pedir tipos específicos de formatos maiores principalmente, porque quando eles estão falando em formatos maiores, geralmente eles querem trabalhar com dornas. E dornas tem o problema do ressecamento da parte de cima, evaporação um pouco maior e geralmente ácido acético na produção. Essa dificuldade da gente encontrar barris em maiores formatos de volume se deve talvez a essa questão da dureza ou simplesmente porque a gente ainda não tem uma indústria tanoeira tão bem desenvolvida? Que ainda deve ter chance de se fazer de alguma forma, mas imaginei se a dureza dá problema na questão de tu empilhar as madeiras e ela criar alguma entrada de oxigênio a mais, menos, porque sempre tem o problema da oxigenação quando a gente vai para grandes volumes em dornas, e eu não queria dornas, eu queria formatos barris ou outros formatos que dificultassem a entrada de oxigênio, né, principalmente, né, e essas transferências, porque quando a gente está trabalhando com dornas, a parte de headspace é muito alta e sempre atrapalha a produção, né? A grande questão, o barril, tem um barril chamado padrão americano, 180 a 200 litros. E como é que esses caras fazem esse barril? A gente acha que tá lá o artesão, né, cortando. Nada, ele tem uma máquina com gabarito. Então, aquilo que é o dia a dia para ele, que está dentro da linha de produção, ele faz volume, já tem o gabarito, já tem as medidas. Então, essa é a primeira questão. Se você tem uma certa paciência, você tem procurado um tanoeiro mais flexível. Eu não sou comissionado, não ganho nada, né? Eu comecei o trabalho com madeira, a tanoaria que eu procurei, por indicação do vinho, foi em Monte Belo com a tanoaria Mesa Casa. Hoje é quase impossível de trabalhar, eles são meus amigos. Por quê? Porque eles estão exportando barril, eles têm uma lista de espera. Então, eu importei barril, eu importei de whisky, eu importei da Four Roses, da Heaven Hill. Me arrependi, porque os barris vieram com os arcos para curto tempo, porque o whisky americano é envelhecido por curto tempo. Deu problema de oxidação e tudo. Agora eu tô pegando no Vale dos Vinhedos, da Union Distillery. E quem tá reformando para mim é outro tanoeiro, que acabou de mandar mensagem para mim, barril. Olha, falou que ele tá fazendo em pé. 330 litros, R$2.800. Aí agora eu quero conversar com ele se ele não faz deitado. O maior barril que a gente trabalha, por lei, para envelhecimento de bebida, é 700 litros. Então foi o barril, tinha 2 barris, a gente tratou com cachaça, usou, produziu e passou para o Alessandro. Esse é o maior volume brasileiro hoje permitido para envelhecer, por questão de superfície de contato. Mas o Mesa Casa faz barril de 20 mil litros, 50 mil litros de madeira, só que daí você tem que entrar na fila, né? Mas agora a grande questão de fugida do padrão
é por causa dos gabaritos, né? É por causa dos gabaritos, tá? Aqueles antigos que faziam, né, no joelho, ficavam ali... Esquece é o problema. Pessoal, a ideia sempre é partilhar informação. Não tenho medo de deixar a apresentação, de responder pergunta. Se eu souber, é uma honra poder atender, poder ajudar, tá? Eu não quis colocar, além do Alessandro, ali com a Way, a gente já tem mais uma dúzia de projetos com madeira brasileira, em que eu entrei de parceria. Eu achei um tesão trabalhar, por exemplo, o pessoal da Petroleum, da Dum, com o Murilo. A gente fez a Petroleum em madeira, então nós fizemos carvalho francês, castanheira, os barris eram meus, tá? Por quê? Eu quero aprender, então, se eu puder ajudar, contem comigo, tá bom? Obrigado. Encontro Selvagem é um programa realizado pelo canal Surra de Lúpulo, Abracerva, e com apoio nesta temporada do Conselho Federal de Química, CFQ. Sigam @Encontro Selvagem no Instagram e não percam nenhum conteúdo. Este podcast foi editado por Play Áudios.